Dungeons & Dragons 2024. O novo Ladino. Regras do D&D 5e. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do Regras do D&D 5e. Aqui é o Rafael47 e nesse episódio eu irei transcrever o conteúdo do vídeo sobre o novo Ladino do D&D 2024. E um pequeno resumo em 5 pontos sobre o novo Ladino. O primeiro é que o objetivo principal ao revisar o Ladino foi manter a sua essência e popularidade, adicionando algumas novas mecânicas sem prejudicar o que já funcionava. Uma das principais adições foi a maestria com armas, que oferece mais opções táticas e combinações interessantes durante o combate. Um segundo ponto, que é um novo recurso chamado Golpe Astuto, que a partir do 5º nível, o Ladino pode trocar dados de dano de ataque furtivo, o Sneak Attack, por efeitos especiais como envenenar, derrubar ou recuar sem provocar ataques de oportunidade. E aí, em níveis mais altos, o Ladino ganha mais opções e pode combinar múltiplos efeitos em um único ataque furtivo. Número 3, melhorias em habilidades existentes. Habilidades como Talento Confiável foram movidas para níveis mais baixos e agora o Ladino pode aprender uma língua adicional com o Código dos Ladrões. E o recurso Mira Firme, Steady Aim, introduzido no livro de Tasha, foi incorporado ao livro do jogador, permitindo vantagem no próximo ataque ao custo de ficar imóvel. Número 4, aprimoramentos em subclasses clássicas. Subclasses clássicas como Assassino e o Ladrão receberam melhorias significativas. O Assassino agora tem vantagem em jogadas de iniciativa e não depende mais da surpresa para causar dano extra. Já o Ladrão pode ativar itens mágicos como a ação bônus e usa a destreza para determinar a distância de salto. Por fim, um 5º tópico, subclasses mistas. 2 subclasses que misturam o Ladino com poderes sobrenaturais são o Trapaceiro Arcano e o Lâmina Mental. O Trapaceiro Arcano agora pode usar um foco arcano e conjurar magias sem restrições de escolas, enquanto o Lâmina Mental pode realizar ataques de oportunidade com suas lâminas psíquicas e ganha a propriedade de maestria chamada Vex, V-E-X. Maravilha? Mas antes de eu começar a fazer a leitura da transcrição, alguns anúncios importantes. O primeiro, esse aqui é uma novidade incrível que a gente nunca fez antes e agora você tem a oportunidade de, mesmo não sendo padrinho ou madrinha, estar dentro de um grupo de conversa no Telegram e poder conversar não só com todos os padrinhos e madrinhas do projeto, que também podem entrar lá se quiserem, mas com nós, com o pessoal que produz o conteúdo do RPG Next. Se você quiser entrar no grupo e participar, acesse t.me/rpgnextoficial, tudo junto. Ou pegue o link no post ou descrição desse episódio. Entre no grupo, troque ideia com o pessoal, monte sua mesa de RPG. Unidos, o RPG ganha mais força. Então, com o lançamento novo desse D&D 2024, por que não juntar um pessoal que curte falar sobre isso, não só sobre o D&D, mas sobre RPG de forma geral, num grupo público aberto para todo mundo. Então, entre em t.me/rpgnextoficial. É o Telegram oficial do RPG Next. Certinho? E se você tem interesse em adquirir os livros do D&D 2024 e ainda não fez, a minha sugestão é você entrar na Amazon.com.br, que é o único local que está vendendo o livro hoje. Você pode comprar os 3 livros. O livro do jogador, o livro do monstro, o livro do mestre, todos eles com datas diferentes de lançamento. Lembrando que a vantagem de você comprar esse livro através do link de afiliado nosso, que está no post ou na descrição desse episódio, é que ao invés de todo o dinheiro seu ir para a Amazon, uma parte dele vai vir para o projeto do RPG Next. Você não gasta nada mais por isso. Eu acho que a Amazon já tem bastante dinheiro. Então compre através do link de afiliado e nos ajude. Você vai continuar pagando a mesma coisa, tá bom?
Agora, se você está cansado de só comprar livros de RPG e nunca jogar nada, saiba que o RPG Next hoje tem parceria com mestre de aluguel. E não é só um mestre de aluguel, são vários e está aumentando a lista. Por exemplo, já temos uma mesa fechada que já está iniciada, mas ainda tem vagas, da aventura do D&D 5e Vale do Vento Gélido sob o frio da Dama Invernal com o mestre Taverfield. Essa mesa começou a jogar 4 partidas por mês nas sextas-feiras à noite. Se você quiser saber mais sobre a aventura, sobre o mestre, sobre os jogadores que estão jogando, sobre os personagens que existem, formas de pagamento, preço, etc., tem link para o grupo de WhatsApp que você pode entrar sem compromisso financeiro algum no post ou descrição desse episódio. Se você não está interessado nessa aventura ou se 4 sextas-feiras à noite não é para você, temos também uma nova mesa aberta para uma outra aventura, porque uma mesa já foi fechada, já foi iniciada e fechou, não tem mais o que fazer. Agora temos uma mesa nova aberta para a aventura Maldição de Strahd Reloaded com o Mestre Conrado. Nesse caso, continua sendo sexta-feira à noite, só que 2 vezes no mês. Também tem grupo de WhatsApp para poder conversar com o mestre e com os jogadores. Outra aventura que já tem também uma mesa fechada, que já foi iniciada, mas ainda tem vagas, é a aventura Vecna Eve of Ruin com o mestre Arboreal. Lembrando que essa aventura Vecna foi a última lançada para a D&D 5ª edição. A mesa que está fechada foi de sábado à noite, 2 vezes no mês, e agora o mestre abriu uma nova nas quartas-feiras à noite, 2 vezes no mês. Só que ela já está quase fechada. Ela está fechada o suficiente para poder iniciar, mas tem vaga ainda. E como essas aventuras são longas, porque vai do primeiro nível até o 20º nível, não tem problema você começar entrando na aventura ali no meio. É como se fosse um personagem de um filme. E de repente não aparece no primeiro episódio, aparece no segundo, no terceiro, pega a aventura andando e ajuda a galera a resolver o problema, os desafios da aventura. Link também para o grupo de WhatsApp no post ou descrição do episódio. Não se esqueça. E por fim, mais uma novidade aqui de um novo mestre trazendo vagas para Rastro de Cthulhu. Ele está oferecendo 2 aventuras. Uma que é uma one-shot chamada Dança de Sangue. Então se você quiser pagar apenas uma one-shot para poder conhecer o mestre, tem essa opção. E outra uma campanha de mais ou menos umas 30 partidas chamado Mentiras Eternas. O mestre, conhecido como Quartel Mestre, também está num grupo de WhatsApp que você pode entrar, conversar, negociar sobre dia, horário para poder jogar essas partidas. Agora, como eu já falei dos outros mestres em episódios passados, e esse aqui é um novo mestre, vale a pena eu trazer um pouquinho de informação a mais sobre ele, né? O Quartel Mestre tem quase 40 anos de experiência narrando RPG de mesa, possui uma página que resume um pouco da sua história, e esse link pode ser encontrado também no post ou descrição desse episódio. Se você entrar na página dele e começar a ler, você vai perceber que lá no final tem 3 comentários que elogiam profundamente a habilidade do Quartel-Mestre com RPG. O pessoal está destacando a capacidade dele de criar experiências imersivas e cativantes. Então eu vou trazer aqui um resumo, tá? Porque o pessoal escreveu bem mais do que isso que eu vou ler aqui. A Malen disse que valoriza o cuidado e respeito do mestre em envolver os jogadores na narrativa, mencionando detalhes como trilha sonora, props e efeitos visuais que enriquecem a imersão, exemplificando com uma campanha de horror onde a música de ópera contribuiu para a experiência. Já o Edward Pedra relatou sua longa experiência jogando RPG com o mestre desde 86, enfatizando como ele consegue transportar os jogadores para ambientes ricos e mágicos a ponto dos personagens ganharem vida própria. Ele também menciona o impacto emocional de voltar à realidade após essas aventuras imersivas. E a Melody Horta descreveu as aventuras como um metaverso multicolorido, onde o mestre respeita os jogadores e proporciona uma experiência quase terapêutica. E ela também apreciou como o RPG do mestre permitiu explorar o próprio subconsciente ao criar personagens. Então tá aí. Se você está interessado nessas aventuras, acesse o post ou descrição desse episódio, pegue os links dos grupos de WhatsApp, entre lá e converse com os mestres e outros jogadores, tá bom? E não se esqueça que novos mestres estão a caminho. Logo, logo eu trago mais informação para você aqui. Olá!
Você que acompanha o RPG Next e ainda não é madrinha ou padrinho do projeto, aqui é o Evson Guimarães e eu tenho uma mensagem especial para você. Já parou para pensar no impacto que cada pequena doação pode ter? Se cada um dos nossos 5.000 ouvintes doar apenas R$5 por mês, podemos não apenas manter, mas também expandir o RPG Next para criar mais conteúdos e alcançar ainda mais pessoas. Ao apoiar, você se torna uma peça fundamental nesse movimento, garantindo que o RPG Next continue a crescer e fazer mais. Entre agora em apoia-se/RPGnext, se escreve apoia.se/RPGnext e faça parte dessa transformação. Indo agora para a parte de e-mails e comentários, o Breno Baiardi deixou um comentário no YouTube, lá do episódio passado sobre o novo Bárbaro. Ele escreveu o seguinte: gostei bastante das mudanças das subclasses, o guerreiro totêmico, que agora chama Wild Heart, ficou muito melhor. Era muito comum as pessoas pegarem 3 níveis de Bárbaro só para poder pegar a resistência para todos os danos exceto psíquico. Agora ficou bem mais justo. Ele não resiste mais a tanta coisa e o fato de conseguir escolher o animal em cada vez entrar em fúria deixa muito mais dinâmico e situacional. E foi exatamente esse comentário que o Breno fez que os designers comentam sobre o sistema, que eles estavam tentando deixar cada personagem um pouco mais versátil, onde o jogador, se fez uma escolha no momento, ele pode mudar aquela escolha em outro momento e não ficar sempre preso com aquela escolha até o fim da carreira do personagem. Bacana, Breno, obrigado pelo seu comentário. E se você quiser também enviar um comentário, você pode enviar o seu comentário para contato@rpgnext.com.br ou pode deixar um comentário no post do episódio no site ou até no comentário no YouTube. Não importa, escreva onde você achar melhor, que depois no próximo episódio eu trago aqui o seu comentário. Fechado? Então chega de enrolação e vamos para o episódio. Uma produção RPG Next. Então, no vídeo falando sobre o novo Ladino do D&D 2024, lá do canal no YouTube do Dungeons & Dragons, o Jeremy Crawford começa dizendo: nosso principal trabalho com o Ladino foi não estragar tudo, pois é uma classe muito querida e sólida. Nosso objetivo principal foi pegar essas ótimas peças de design e adicionar algumas novas nuances. Então, além de dar ao Ladino a maestria de armas, como fizemos com outras classes, a maestria de armas, como você e eu discutimos em outro vídeo, esse eu e você é porque tem um host ali na frente do designer, né? Oferece ao Ladino e a outros algumas opções de combos emocionantes e habilidades táticas. Como discutimos, com a espada curta e a adaga, você pode garantir vantagem no próximo ataque, aliando seu ataque furtivo, coisas gloriosas. Além disso, a outra grande novidade para o Ladino é uma nova habilidade chamada Golpe Astuto, em inglês Cunning Strike. Isso acabou sendo um sucesso lá na série Unearthed Arcana. Basicamente, o Golpe Astuto dá ao Ladino, a partir do nível 5, a capacidade de trocar dados de dano do ataque furtivo por outros efeitos. Então, só lembrando que o Ladino tem aquela habilidade de Sneak Attack que ele rola dados extras durante o dano, quando algumas condições são atingidas. Por exemplo, se ele tiver vantagem no ataque, se tiver um amigo dele adjacente ao seu alvo. Então, ele começa com 2d6. E essa quantia de dados vai aumentando conforme o Ladino vai evoluindo de nível, certo? Então é isso que ele está falando aqui. Voltando. Percebemos que o monte de dados do ataque furtivo fica enorme. E às vezes o Ladino não precisa de todos esses dados só para causar dano. É verdade. Às vezes você está fazendo um ataque numa criatura que já está fraca, você vai usar uma bomba, um canhão para matar a mosca. Já aconteceu várias vezes com os meus jogadores na minha mesa. A luz que acendeu para nós durante o processo de design foi: e se permitirmos que o Ladino faça outras coisas com esses dados? Porque, meu Deus, são muitos dados. Assim nasceu o Golpe Astuto. Inicialmente, o Ladino pode trocar dados de ataque furtivo para envenenar o seu alvo, derrubá-lo, retirar-se de um combate corpo a corpo sem provocar ataques de oportunidade, coisas desse tipo.
Em níveis mais altos, você obtém ainda mais opções e também a habilidade de empilhar múltiplas opções no mesmo ataque furtivo. É tudo sobre dar ao ladino maneiras de fazer mais do que apenas grandes quantidades de dano, sem tirar a capacidade de fazer esse grande dano quando necessário. Porque às vezes o ladino ainda vai querer usar todos os dados de ataque furtivo para causar dano, mas em outros casos será mais útil envenenar o alvo, derrubá-lo ou nocautear o alvo de forma inofensiva, já que em níveis mais altos o ladino pode até nocauteá-lo sem realmente matá-lo. Bom, deixa eu só compartilhar o que eu estou pensando aqui, né? O golpe astuto é uma ideia bem bacana e eu acho que deixa o ladino bem forte. Porque, por exemplo, o ladino entrou em um conflito, em um combate contra uma criatura muito, mas muito forte. Por exemplo, um dragão. Que no começo daquele combate, aplicar dano não vai fazer diferença. Aplicar muito dano não vai fazer diferença. Mas, por exemplo, envenenar o alvo vai ser muito mais poderoso. Porque um alvo envenenado passa a fazer ataques com desvantagem, por exemplo. Às vezes, obviamente, você quer só derrubar um orc e você aplica todos os dados em dano, porque aí você já elimina o orc logo de cara. Não precisa deixar ele envenenado. Então é legal você ter essas opções estratégicas. Muito bom. Fiquei bem contente. E essa parte final, falando que o ladino pode até nocautear o alvo sem matá-lo, acredito eu que seja aplicado para ataques à distância. Porque na regra do D&D 5e, agora não me recordo se é uma regra que está no livro do jogador ou se é uma regra opcional do livro do mestre. Mas eu lembro que existe essa regra de você, ao fazer um ataque corpo a corpo, optar por não matar o seu alvo e nocautear. Por isso que eu estou achando que essa regrinha aqui é para ataques à distância. Mas como ele não entrou em detalhes, só dá para saber depois que ler o livro. Voltando. Além de adicionar o golpe astuto ao conjunto de habilidades do ladino, também aprimoramos outras características que já existiam. Movemos o talento confiável para um nível inferior, fizemos com que o dialeto dos ladrões agora conceda um idioma adicional, além de permitir o uso do dialeto. E também adicionamos uma nova habilidade no nível 3, chamada Mira Firme, o Steady Aim, que estreou no Tasha's Cauldron of Everything, aquele livro lá do Caldeirão de Tudo do Tasha. E agora foi incorporada ao livro básico. Realmente, essa habilidade é muito boa para o ladino, porque, como eles dizem aqui, isso permite ao ladino ficar firme e garantir vantagem em sua próxima jogada de ataque. Ficar firme é ficar parado, sem se mover. Algo que retomaremos quando chegarmos ao assassino. Também aprimoramos Mente Escorregadia em níveis mais altos, que antes só concedia proficiência em salvaguardas de sabedoria. Agora também concede proficiência em salvaguardas de carisma. Isso significa que os ladinos serão mais difíceis de banir, já que a maioria dos feitiços e outros efeitos que teletransportam ou banem alguém envolve testes de carisma. Queríamos que os ladinos tivessem uma mente realmente escorregadia. Se destacando não apenas em furtividade e ataques devastadores, com ataque furtivo, mas também em escapar de perigos físicos, mentais ou mágicos. Legal, obviamente aqui deixando a classe mais forte, né? Como já comentei em episódios anteriores, dá para sentir, dá para perceber que todas as classes estão mais fortes se comparadas com o D&D 5ª edição. Tudo isso, em conjunto, atinge o objetivo que tínhamos, pegar esse ladino, que é amado e funcional, e apenas aumentar o volume um pouco. Aí acredito eu que o host entra comentando no meio do comentário do designer, né? Falando: eu adoro ter coisas extras para fazer com ataque furtivo, transformando em um recurso. Temos visto esse tipo de elemento de design em algumas coisas no livro do jogador, e isso é algo que eu adoro, porque sempre quis envenenar ou nocautear um alvo. Isso é muito icônico para um ladino, como em jogos de videogame, como Teeth e Dishonored. E aí o Jeremy Crawford retorna: isso é muito icônico para o ladino ser capaz de fazer, o que é super empolgante. E, novamente, assim como a maestria de armas, é algo que adoramos testar em novos jogos. O ladino também tem a maestria de armas para brincar. Embora ele não tenha tantas maestrias quanto, por exemplo, o guerreiro, ainda são suficientes para fazer uma diferença significativa. Isso dá ao ladino alguns mini-jogos táticos bem interessantes, especialmente quando o golpe astuto está em jogo. A cada turno, o jogador pode pensar: o que eu vou fazer com a minha arma? O que eu vou fazer com o meu ataque furtivo? Isso é muito divertido e contribui para o perfil aprimorado do ladino. E indo agora para as subclasses, o ladino tem agora 4 subclasses.
As duas clássicas são o assassino e o ladrão, arquétipos que remontam à primeira edição de D&D. A escolha aqui, de design, é sobre enfatizar a parte de matar da identidade do ladino ou a parte de infiltração e caçador de tesouros. O ladrão representa infiltração e caça ao tesouro. Já as outras subclasses, assim como no caso do guerreiro com o cavaleiro arcano e o guerreiro psiônico, misturam a classe básica com elementos externos. No ladino, temos o trapaceiro arcano, que mistura o ladino com magia, e o soul knife, ou a lâmina da alma, que o mistura com poderes psíquicos. Começando com o assassino, o designer diz que foi o primeiro personagem dele, jogando como ladino, e ele passou um bom tempo com essa subclasse. O assassino sempre foi um arquétipo muito popular, mas a versão de 2014 teve dificuldades em jogo, pois dependia muito de surpreender os outros combatentes em batalha, o que podia ser bastante difícil de realizar. Bom, infelizmente eu não me recordo de ter tido um jogador jogando com a subclasse de assassino para identificar se isso realmente era um problema. Se você já jogou de assassino e concorda ou discorda dessa afirmação, deixe nos comentários que depois eu leio no próximo episódio, que eu queria saber da sua experiência jogando com o assassino, beleza? Voltando. Como mudamos as regras de surpresa no novo livro do jogador, não queríamos mais que o assassino dependesse disso. Queríamos que as habilidades básicas do assassino fossem mais confiáveis, para que o jogador sentisse que a sua subclasse realmente estava fazendo algo. Com isso em mente, redesenhamos a habilidade assassinar. Primeiro, ela agora concede vantagem nas jogadas de iniciativa. Ah, parece bem legal e fácil, né? Vantagem na iniciativa. Pronto, resolvido. Planejamos isso há muito tempo, pois achamos que o assassino deveria ter uma chance melhor de agir primeiro do que a maioria dos outros combatentes. Afinal, surpreender os outros é uma parte crítica de seu trabalho. Além disso, o dano extra que o assassino pode causar na primeira rodada de combate não depende mais do alvo estar surpreso, mas sim dele ainda não ter agido. As duas partes da habilidade assassinar trabalham juntas. A vantagem na iniciativa aumenta a chance do assassino agir mais cedo, e agir mais cedo significa também mais alvos potenciais para usar a habilidade assassinar, já que o único requisito é que o alvo ainda não tenha agido. Legal, faz sentido, bacana e fácil, né? Fácil de jogar, fácil de lembrar isso. Nos testes de jogo, isso atingiu o nosso objetivo de tornar o assassino capaz de usar sua habilidade central de maneira confiável na maioria das batalhas, a menos que o D20 seja extremamente cruel com ele. Também fizemos outros aprimoramentos simples, como nas ferramentas de assassino. Agora, além de dar as proficiências que dávamos antes, também entregamos as ferramentas em si. Foi engraçado perceber que há uma década dávamos essas proficiências e depois basicamente dizíamos: boa sorte, agora você recebe um kit de disfarce, um kit de veneno, quando alcança o nível em que adquire essas proficiências. Bom, como eu nunca joguei de ladino, eu não sei dizer se agora isso aqui ficou certo ou não, tá? Mas do jeito que ele está falando, parece que realmente faz sentido. E voltando ao mira firme, o steady aim, de que falamos antes, redesenhamos completamente a perícia de infiltração. Ela ainda inclui a parte da mimetização que o assassino era capaz de fazer antes, facilitando a infiltração social em certos locais onde ele pode estar caçando alguém ou algo. Mas agora também permitimos que o assassino use mira firme em movimento. A maioria dos ladinos, ao usar mira firme, não pode se mover pelo resto do turno, pois precisam ficar parados para alinhar o ataque. Mas o assassino, que na narrativa muitas vezes está numa situação difícil, onde precisa se mover como John Wick, enquanto batalha, agora pode alinhar os seus tiros mesmo enquanto corre pela sala. Caramba, que legal! Para mim, isso é uma das coisas mais legais do assassino, do ponto de vista cinematográfico. Imagina ele fazer isso em plena ação. Ou seja, ele vai estar andando, vai estar se deslocando e ainda fazendo o ataque com vantagem, certo? Também substituímos a antiga característica impostor e demos a eles uma nova característica chamada armas envenenadas, que está ligada à nova característica golpe astuto no ladino base. Isso permite que eles causem mais dano e ignorem a resistência a venenos quando usam a opção de veneno do golpe astuto. Queríamos que os assassinos fossem os melhores no uso da nova opção de veneno, a qual todos os ladinos têm acesso.
E, finalmente, o golpe da morte. Acho que é o Death Strike, imagino. Não depende mais de surpresa. Agora você só precisa fazer um ataque furtivo em alguém na primeira rodada de combate e pode, potencialmente, usar o seu golpe da morte. Bom, mais uma vez, eu só li sobre o assassino na época que eu fiz a leitura do livro do jogador. Nunca joguei com o assassino e não me recordo de nenhum jogador nas minhas mesas ter escolhido o assassino. Então, se você quiser comentar e compartilhar a sua experiência jogando como assassino do D&D 5e, o que você está achando dessa nova versão de 2024 até agora, deixe nos comentários que eu volto aqui no próximo episódio e leio, tá bom? Agora indo para o Trapaceiro Arcano. E o Jeremy Crawford continua. Esta é uma subclasse difícil de melhorar, porque já era sólido e divertido. Bom, além de receber alguns ajustes para se integrar perfeitamente ao restante do livro do jogador, realmente só teve algumas modificações e um redesenho em uma parte. Primeiro, em termos de melhorias, a habilidade de conjuração do Trapaceiro Arcano não tem mais restrições de escolas de magia. E, assim como o Cavaleiro Arcano, que agora pode usar um foco arcano, o Trapaceiro Arcano também pode usar um foco arcano. O Trapaceiro Arcano continua sendo o incrível ladino que usa magia e que pode usar a mão mágica para infinitas travessuras. Verdade, é muito útil, né? Agora, permitimos ainda mais travessuras com uma nova versão do Trapaceiro Versátil, que redesenhamos para agora interagir com o golpe astuto do ladino base. Assim como o assassino agora, que é muito bom em usar a opção de veneno no golpe astuto, o Trapaceiro Arcano é ótimo em usar o golpe para derrubar. Porque agora, quando o ladino derruba alguém, sua mão mágica pode derrubar outra pessoa. Então, você pode imaginar que todos estão distraídos com o ladino fazendo algo. E lá no fundo, a mão mágica faz opa! E a pessoa cai. Outra pessoa cai, no caso. Então, você poderá causar ainda mais confusão com o Trapaceiro Arcano. Sempre amei essa subclasse por realmente entregar o que está no seu nome, ser um trapaceiro, porque há muito humor nessa subclasse. Eu amo muito o Trapaceiro Arcano, é uma subclasse muito, muito divertida. Também, ele é ótimo em infiltração, em ativar armadilhas sem morrer. É uma daquelas combinações perfeitas de um ladino com magia para se sair um pouco melhor. Pode parecer algo pequeno, mas tanto no Cavaleiro Arcano quanto no Trapaceiro Arcano, remover as restrições de escolas de magia em cada um deles é, em si, uma grande mudança, porque significa que você será capaz de construir uma combinação de habilidades que nunca poderia construir antes. As restrições das escolas de magia no passado realmente limitavam o tipo de Trapaceiro Arcano que você podia construir, e agora você tem muito mais opções. E uma coisa que vem na minha cabeça agora é a galera que gosta de combar as coisas, né? Então prevejo aí builds super poderosas, dando trabalho aí pro mestre na mesa, hein? Indo agora para outra subclasse de ladino, uma que mistura poder sobrenatural com as habilidades básicas do ladino, é a Lâmina Psíquica. Para mim, uma das coisas de que gosto no Trapaceiro Arcano e na Lâmina Psíquica é que eles são como irmãos. São as duas subclasses de ladino que misturam habilidades ladinas com habilidades sobrenaturais, mas também são irmãos das outras duas subclasses. O Trapaceiro Arcano é basicamente o equivalente mágico do ladrão, e o Lâmina Psíquica é o equivalente sobrenatural do assassino. O Lâmina Psíquica manifesta essa lâmina psíquica e a usa para atacar de forma aterrorizante e sem deixar rastros. Esse é o ponto mais assustador. Essa subclasse apareceu originalmente no Caldeirão de Tasha, mas agora ela foi totalmente integrada no novo conjunto de regras do livro do jogador. E eu tenho uma jogadora, a Yas, em uma das minhas mesas de RPG, como mestre de aluguel, que joga exatamente com o ladino dessa subclasse. E assim, posso afirmar que realmente ela parece uma assassina mágica. Ela é muito forte. Forte, furtiva, mortal. E realmente, usando essas lâminas psíquicas, ela tá matando sem deixar rastro algum, né? Porque é um ataque na mente da criatura. Também fizemos algumas mudanças funcionais críticas no uso da lâmina psíquica. E são coisas que, assim como no Trapaceiro Arcano, fazem uma grande diferença. Nós removemos a restrição de escolas de magia em termos de como a subclasse se sente. O Lâmina Psíquica tem duas mudanças importantes nas suas lâminas psíquicas. Nossa, quanto lâmina psíquica!
Uma delas é que agora você pode usá-las em ataques de oportunidade. Que interessante. Isso provavelmente foi o recurso mais pedido para essa subclasse. A capacidade de usar as lâminas psíquicas em ataques de oportunidade, e agora você pode no novo livro de 2024. A outra coisa legal que fizemos para as lâminas psíquicas é que demos a elas uma propriedade de maestria. Que legal. Queríamos que a subclasse ainda aproveitasse o sistema de maestria, mesmo ao usar essas lâminas psíquicas. Então, agora elas têm a propriedade Vex de maestria, que é a propriedade que prepara o seu próximo ataque para ter vantagem. Isso significa que, se essa subclasse usar a sua habilidade para fazer um ataque com uma ação e depois um segundo com a sua ação bônus, esse ataque com ação bônus agora pode ter vantagem graças à Vex do primeiro ataque. E ainda então você estará preparando muito bem o seu ataque furtivo. Ou seja, o combo já veio pronto no livro já. Legal. Próxima subclasse, o Ladrão. O Ladrão também teve várias melhorias divertidas, assim como alguns redesenhos. Nosso objetivo aqui foi tornar o Ladrão ainda mais ladrão. Uma das coisas que fizemos foi dar a característica Mãos Rápidas a capacidade de ativar itens mágicos como uma ação bônus. Antes, Mãos Rápidas, acho que é Fast Hands, né? Não se aplicava a itens mágicos, mas agora sim. Isso significa que o ladrão poderá pegar um item mágico que requer uma ação para ser ativado e, graças às Mãos Rápidas, agora ativá-lo com uma ação bônus. Não me recordo nenhuma situação onde essa habilidade foi usada dessa forma, com uma ação, enfim. De novo, eu não sou jogador, eu sou mestre e não tenho essa experiência para poder falar, legal, isso aqui é uma coisa muito boa, né? Mas, de novo, fazendo qualquer alteração de uma ação para uma ação bônus, torna o personagem mais poderoso, a classe mais poderosa. Também fizemos com que, na característica Trabalho em Altura, o ladrão possa agora usar a sua destreza em vez de sua força para determinar a sua distância de salto. E também demos a ele uma velocidade de escalada. Que legal. Tecnicamente, já dava uma velocidade de escalada antes, mas não chamava de velocidade de escalada. Acho que ele está falando daquela habilidade que tem um nome estranho em inglês, que é Story Work, não sei o quê. Que eu lembro disso aí. Eu lembro que o Magal, no começo da aventura da SKT, lá no Tarrasque na Bota, pegou essa habilidade e fazia com que ele subisse, escalasse as coisas com mais velocidade. E aí, voltando aqui para a transcrição, o designer diz que agora essa habilidade se encaixa nas regras normais de velocidade de escalada. Também demos ao Ladino uma nova opção de golpe astuto em furtividade suprema no nível 9, que agora permite que ele faça um ataque enquanto está escondido e permaneça escondido. Caramba! Porque lembrando, quando você está escondido e faz um ataque, você aparece, você deixa de ficar escondido, né? Com essa habilidade, pelo que eu entendi, então você vai permanecer escondido. Imagina que terror, levar um ataque, tomar sneak attack e ainda não saber de onde veio esse ataque. E finalmente, na característica Usar Dispositivo Mágico, demos ao ladrão a capacidade de sintonizar até 4 itens mágicos em vez de apenas 3, como é o limite para a maioria dos personagens. Isso também dá ao ladrão a chance de usar um item mágico que tem cargas sem gastar nenhuma carga ao usá-lo. Caramba! Também fornecemos orientações sobre como o ladrão pode usar pergaminhos mágicos que normalmente não seria capaz de usar. O ladrão é realmente ótimo nesses meios de burlar algumas regras do jogo. E por fim, o vídeo se encerra com a última frase falando: e esse é o Ladino, uma classe gloriosamente furtiva que agora está ainda mais trapaceira do que antes. Seja você também um apoiador desse projeto através do site Apoia-se, se escreve apoia.se/rpgnext. E a partir de R$5, além de você ajudar a gente a bater nossas metas, você também já recebe as suas recompensas. Repetindo, apoia-se/rpgnext. E assim se encerra mais um Regras do D&D 5e. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, de compartilhar, de se inscrever, assinar e de nos seguir nas redes sociais do RPG Next.
A gente tá no Facebook, Instagram, YouTube e TikTok, veja só. E não deixe de enviar o seu comentário para eu poder ler aqui no próximo episódio, certinho? E falando em próximo episódio, não perca o próximo, onde eu irei falar sobre o novo bruxo. Então é isso, muito obrigado, um abraço e até o próximo episódio.